E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E aí havia também com ele outros barquinhos. No verso 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? No verso 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é um texto tremendamente conhecido na palavra do Senhor. Você já leu de repente diversas vezes. É o tempo de uma tempestade, é um tempo de um mar revolto, é um tempo de uma confusão material visível. É um tempo onde as dificuldades não são uma hipótese de dificuldade, são uma realidade que você vê. E o texto vai dizer que Jesus sai da margem, ele está pregando o dia inteiro, ele está falando sobre sementes que caem na terra, ele está falando sobre o reino dos céus, como ele cresce. E depois de ter pregado e anunciado o dia inteiro, ele diz ao final: eles passemos para a outra margem. Existe uma ordenança de Jesus: nós estamos aqui nesta margem, mas nós não iremos ficar aqui, nós atravessaremos essa margem, nós iremos para o outro lado. O texto fala para nós de uma transição importante. O texto aponta que Jesus dá uma ordenança para os discípulos: nós vamos sair desta margem e nós vamos para o outro lado. E os discípulos então pegam Jesus está cansado, levam Jesus até o barco. Depois de ter colocado Jesus no barco, a Bíblia diz que Jesus acaba pegando no sono e começa a dormir. E depois que Jesus dorme, eles estão no barco, um temporal vem no meio do lago de Genezaré. A Bíblia diz que o mar está revolto e as ondas são tão fortes que as ondas e o barulho do vento são de forma tão extremada que o barco vai se enchendo de água. O texto vai dizer que os discípulos ficam atemorizados. O texto aponta para nós um medo, um pânico por parte dos discípulos. Eles vão até Jesus e dizem: o Senhor não se importa porque nós estamos perecendo no meio dessa turbulência? O Senhor não se importa que a gente fique aqui passando esse mau bocado que nós estamos enfrentando agora? E Jesus então levanta e repreende a força do vento e diz para o mar então se acalmar, e fez-se grande bonança. O texto aponta que Jesus, depois de ter dito para o mar se acalmar, para o vento cessar, olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? E esta é a pergunta para o nosso coração diante de tantas na nossa vida e na nossa caminhada. Por que a gente se encolhe diante de tantas dificuldades que estão à nossa volta? Nós estamos, todos nós, numa grande travessia, mas Jesus nunca prometeu ao coração de ninguém que nós não teríamos problema, que nós não teríamos adversidade, que a gente receberia só sim ao longo da nossa jornada. Não, a Bíblia nos aponta que nós vamos sofrer grandes reveses ao longo da nossa caminhada, mas nos promete que no meio de qualquer tempestividade, no meio de qualquer mar revolto, o Senhor sempre estará conosco. Amém ou amém, amado? Diga para o teu vizinho, diga para ele: o Senhor te prometeu a sua presença. Não importa as condições, não importa o clima, a presença de Deus sempre estará sobre a sua vida. Amém ou não amém, amado? A presença de Deus sempre estará sobre a sua vida. Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês
são tão tímidos? Por que vocês não entenderam até agora? Ainda não tendes fé? Vocês ouviram de fé até agora, vocês se relacionam com a fé até agora, mas parece que vocês não aplicaram a fé sobre os seus corações. A fé de vocês não operou em uma mudança de comportamento, porque a fé genuína precisa produzir uma mudança de comportamento. A fé genuína precisa produzir algo dentro de nós, de forma que a gente vai declarar sobre aquilo que está acontecendo lá fora, independente da situação ou independente do problema, para que o mar possa se acalmar. Por que nós somos tão tímidos? Por que nós desabamos frente às notícias ruins? Por que nós derretemos diante, das más notícias? Por que a nossa fé não prevalece diante do silêncio, diante, das situações que muitas vezes operam contra o nosso coração? Por que a gente não caminha pela fé? Nós falamos de fé, nós entramos na igreja, nós fazemos parte, da comunidade cristã, mas nós não andamos pela fé. Às vezes nós naufragamos, não é por acaso não, porque nós perdemos de vista quem está do nosso lado. Nós nos relacionamos institucionalmente com a igreja, mas muitas vezes nós perdemos a presença de Deus ao nosso lado. Nós não mais, atentamos o nosso coração para Ele. E você precisa voltar o seu coração para o Senhor agora, porque Ele é muito maior do que qualquer turbulência que você esteja enfrentando. Não perca jamais a presença de Deus. Amém, amado? Amém, mamãe? Amém. Diante das dores a gente começa, a se encolher. Alguns enfrentam frustrações, e as frustrações acabam minando a sua fé. Alguns estão caminhando, de repente enfrentando algumas lutas pessoais, financeiras, matrimoniais. Alguns estão enfrentando, dificuldades que são reais, todas elas, mas muitas vezes não usam a fé que dizem ter. Nós precisamos caminhar não por vista, nós precisamos caminhar pela fé. Diante dos diagnósticos, a nossa fé não subsiste diante do diagnóstico. Aí quando a gente recebe a má notícia, a gente se encolhe. Quando a gente recebe uma notícia ruim, parece que a gente simplesmente murcha. O que acontece conosco que dissemos que temos fé, mas diante dos infortúnios, a gente não se posiciona, a gente não declara, a gente não ora, a gente não busca, a gente não clama, a gente não dobra os nossos joelhos. Nós precisamos voltar para o tempo onde nós nos ajoelhamos sem pressa, pastor Wagner. Nós precisamos voltar para um tempo onde a igreja, ela começa a buscar e reverenciar quem Ele é. Uma igreja totalmente apaixonada por Jesus, não por aquilo que Jesus pode fazer tão somente, não por aquilo que Jesus pode operar tão somente, não pelas riquezas que Deus pode promover tão somente, não, mas por quem Ele é. Deus está levantando um povo que é apaixonado por quem Ele é. Você está procurando um povo que é apaixonado por quem Ele é. O que é mais importante na sua vida? A pergunta para nós nesta manhã é: o que é mais importante? O que você vê? Ou aquilo que Deus falou? O texto de Marcos, do capítulo 4, diz: passemos. É uma ordenança de Jesus. Nós vamos atravessar. Nós estamos numa travessia. O Senhor disse: passemos. Então significa que nós passaremos, e não importa o que aconteça no meio. Eu não sei se você está no meio agora, no meio de uma jornada, no meio de uma transição agora, no meio de uma dificuldade agora. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, que você vai atravessar esse temporal que se firmou ao seu derredor, e você vai chegar lá, a sua casa vai chegar lá, você vai fluir, a sua empresa, o seu negócio, os seus projetos, os seus planos, aquilo que você foi, gerado no seu coração da parte do Senhor, vai acontecer. Você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Diga para o teu vizinho: não desfaleça o teu coração. Creia no Senhor. Creia nele. Nós estamos crendo no Senhor de todo o nosso coração. Só que às vezes nós ficamos tão abatidos diante dos nãos, diante, dos cenários de dor que se firmam à nossa volta, diante das negativas, e a gente simplesmente perde, como os discípulos perderam o Senhor de vista no meio da dificuldade. E começa a questionar a bondade de Deus, dizendo: o Senhor não se importa. Mas a questão principal é:
será que nós temos nos posicionado da forma devida? Será que nós temos declarado a palavra que nós ouvimos? A pergunta para nós nesta manhã é: como é que nós ficamos diante de uma ruptura, diante de um divórcio, diante de uma traição, diante do abandono, diante da frieza, diante da turbulência, diante da tempestividade que se firma ao nosso redor, quando tudo que nos cerca parece simplesmente, irmão, derreter? Fica comigo, simplesmente derreter. Como é que nós ficamos? A tendência é nosso coração se encher de uma descrença absoluta, isso é uma timidez. Mas Deus está levantando pessoas que são ousadas. Deus está levantando pessoas que são corajosas, pessoas que estão dispostas a vencer, irmão. Pessoas que não ficam gastando tempo reclamando, olhando para o tamanho da fúria do vento, mas olham para a presença de Jesus. Se Ele está no nosso barco, nós não iremos afundar. Amém ou amém, amado? O que nós somos quando tudo parece desabar ao nosso derredor? A maioria de nós abandona grandes projetos porque simplesmente ficou difícil. Abandona casamento, abandona propósito. Não porque Deus não estava, mas porque não souberam gerenciar o pânico, o medo, a instabilidade na hora da crise. O salmista vai dizer em Salmo 52, no verso 2 ao 3, os que me andam espiando, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo, mas no dia que eu temer, eu hei de confiar no meu Senhor. No dia que o medo bater na porta, o dia que o medo for uma fúria, sabe, batendo na porta da minha casa, eu hei de confiar no meu Senhor. E quando eu olhar e dizer, não tem mais saída, não tem mais alternativa, eu hei de confiar no meu Senhor. Quando eu olhar para o casamento que está tudo desabando, eu vou dizer, eu hei de confiar no meu Senhor. Quando eu olhar para a empresa e parecer que a empresa não vai prosperar mais, tudo bem, talvez o prognóstico é esse, talvez a contabilidade diz isso, mas eu hei de confiar no meu Senhor. De repente, olhe-se, as pessoas olham agora e dizem, desiste disso, larga desse sonho, larga desse projeto. Aí você olha e fala, mas eu hei de confiar no meu Senhor. Tem algum crente de Deus aí? Eu vou confiar em Deus. Ante a qualquer coisa que aconteça lá fora, eu não deixarei meu coração se estremecer, diante do medo. Eu vou confiar no meu Senhor. Às vezes nós somos tão tímidos. Às vezes a timidez espiritual é a mesma coisa que a falta de confiança vestida de um certo tipo de prudência. Mas é tudo timidez. Quando nós deveríamos declarar a palavra, a gente não declara. Quando a gente deveria orar, a gente não ora. Quando a gente deveria buscar, a gente não busca. A gente, em geral, a gente busca a Deus quando tudo está desabando. Quando nós deveríamos, na verdade, levantar as nossas mãos que estão cansadas. E se de repente você está com as mãos cansadas, diga, Senhor, hoje toca nas minhas estruturas pessoais, toca nas minhas mãos, toca nos meus joelhos. Eu quero me levantar em oração pela minha casa, eu quero levantar em oração pela minha família, eu quero me levantar em oração pelo meu pai, eu quero me levantar em oração pela minha mãe, eu quero me levantar em oração agora pelos meus tios, eu quero me levantar em oração agora pelos meus vizinhos, eu quero me levantar em oração agora pela minha família, eu quero me levantar em oração agora pelos projetos, pelos planos, pelos contratos que eu ainda não assinei, eu não vi, mas eu sei que o Senhor sempre cuidará de mim. Eu sei que as portas que o Senhor abriu são muito maiores daquelas que eu visualizei. Eu sei que o Senhor pode. Eu hei de confiar no meu Senhor. Aleluia. Não tenha falta de confiança, irmão. Alguns crentes têm uma falta de confiança terrível. Eles estão na igreja, mas não confiam. Você precisa confiar na bondade de Deus. Você precisa confiar que Deus te ama de fato. Você precisa confiar que o Senhor entregou o seu próprio Filho por amor a você, a fim de que você se levante, se posicione, seja herdeiro das suas promessas. O Senhor está levantando pessoas hoje que creem, são ousadas na palavra, são ousadas, se levantaram para poder dizer, não, por mais que a circunstância esteja dessa forma, eu confio. Nada vai abalar a minha confiança.
Amém ou não amém, amado? Quando alguma pessoa vem pedir oração aqui na igreja, eu digo: você veio buscar o quê? Algumas pessoas não sabem o que vieram buscar. Você acredita nisso? Você veio buscar o quê? Mas alguns sabem exatamente. Uma cura, pastor. E eu sempre pergunto: você crê que você pode ser curado hoje? Ela diz: creio. E eu respondo: eu creio também. Vamos orar. Às vezes o medo nos leva a não dizer até aquilo que nós precisamos. O medo de falar, o medo de pedir. Mas você tem um Pai bondoso. O Senhor disse: pede-me e eu te darei as nações por herança. Não seja tão tímido. O que você quer? Quero que as ondas abaixem agora. Essa tempestade passe agora. Eu vou declarar que essa tempestade vai embora. Vou declarar que esse mal vai embora. E essa investida do diabo vai embora. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos de uma igreja que se levanta, declara, crê, busca, ora, que sabe exatamente o que quer. O que você quer? Jesus pergunta isso para o cego Bartimeu, e Jesus fica: o que você quer? Jesus sabia sim ou não o que ele queria? É claro que sabia. Mas o que você quer? Quero engravidar. É isso que você quer? Então vou abrir teu útero. Assim como ele fez com Sara. Assim como ele fez com Rebeca. Assim como ele fez com Raquel. Assim como ele fez com a mulher de Manoá. Assim como ele fez com Ana. Ele vai tocar nas suas estruturas. E aquilo que era impossível vai acontecer. Vai acontecer. O que eu quero um casamento, pastor. Eu tenho vivido a minha vida sozinha. Tenho vivido a minha vida sozinho. O que você quer? Pede-me. A Bíblia diz: para buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas também nos estimula: pede-me, batei e abri-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que você quer, Diego? O que você quer, Ana? O que você quer? Pastor, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero avançar financeiramente, eu quero romper as barreiras, eu quero... o que você quer? Abre a tua boca e começa a declarar. Se essa semente gerou algo dentro do seu coração, então você vai declarar pela fé. Aprenda a declarar pela fé. Você não vive pelo aquilo que você está vendo, você vive pelo que você crê. Aleluia. Aleluia. Não tem nenhum cliente na minha loja, pastor. Tudo bem. O que você está declarando lá? Senhor, os céus vão se abrir nessa loja. As pessoas entrarão aqui e o Senhor vai me tornar irresistível diante deles. O que você quer? E às vezes nós estamos no meio da turbulência e a gente não declara nada. Nós temos a palavra do nosso lado, nós temos o Senhor do nosso lado, e nós continuamos quietos.
E quando nós nos levantamos é para questionar Deus. O Senhor não se importa. Mas chegou o tempo da gente responder ao Senhor, dizendo: eu creio. Eu creio que aonde hoje há uma tempestividade, aonde hoje há tormenta, haverá paz. Eu creio. Eu vou me levantar em oração para dizer: aonde hoje há mar turvo, onde hoje há problema, haverá paz e tranquilidade, sossego e descanso para a minha alma. Eu declaro em nome de Jesus. Aonde hoje há adversidade, onde hoje opera, sabe, as resistências espirituais, haverá calmaria, haverá abundância da parte de Deus. Aonde hoje está faltando, haverá com abundância, em nome de Jesus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei e do que eu imaginei. Eu tenho um Deus muito maior do que os meus problemas. Amém ou não amém, amado? Você está aí ou foi embora, crente? Aleluia, aleluia. Nós somos tímidos. Nós queremos as coisas de Deus, nós queremos que Deus acalme o mar, mas nós não nos levantamos. Nós precisamos nos levantar. Homens, vocês precisam se levantar. Mulheres, vocês precisam se levantar em oração, se levantar fazendo voto, se levantar fazendo jejum, se levantar declarando a palavra. Nós queremos viver um evangelho light. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos até Ele, através da oração, da súplica, do clamor. Nós iremos orar, nós iremos interceder, nós iremos colocar o incenso para poder queimar. Enquanto o Senhor não vem, nós subimos através da oração. Aleluia. Você está aí assim ou não, irmão? Em Timóteo no capítulo 1, no verso 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Senhor não nos deu um espírito de temor. Em algumas traduções, o Senhor não nos deu o espírito de covardia. É forte. Para dizer para nós: não seja covarde, se posicione. Existe um espírito de força operando dentro de cada um de nós. Deus não nos deu um espírito que nos faz encolher diante das crises. Você está querendo nos encher de confiança plena nele hoje? Um batismo de confiança nessa igreja. Amém ou não amém, amado? Não importa se você é funcionário de algum lugar, você não tem o seu negócio ainda, você será o melhor funcionário porque Deus está com você. De repente Deus te deu um negócio para a glória dele. Não é seu, é do Senhor. E Ele te deu, te entregou, para que você possa ser uma bênção na cidade, para que você possa ser uma bênção na sua família, para que você possa ser uma bênção na vida dos seus filhos. Amém ou não amém, amado? Os homens de Deus precisam se levantar em oração. Nós oramos aqui na igreja, nós buscamos aqui na igreja, mas dentro da nossa vida doméstica, será que nós somos fervorosos? Será que nós somos homens e mulheres de oração mesmo? Será que nós lemos a palavra realmente? Será que nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração? O texto diz em Marcos, no capítulo 4, que a tempestade é o cenário, Lude. Mas existe algo acontecendo. Existe uma travessia. A tempestade é o cenário. A travessia, ela é o assunto. Passemos para a outra margem. A travessia fala de propósito. Mas existe um terceiro elemento aqui importante. A tempestade é o cenário, a travessia é o propósito, é o assunto. A terceira coisa é: existe no meio dessa tempestade uma revelação. Qual revelação? De quem Ele é. De quem está comigo. Mas também existe um impedimento. No meio de Marcos, do capítulo 4, também fala de um impedimento. Qual é o impedimento, pastor Eduardo? O impedimento é a timidez. Nós precisamos vencer essa barreira e começar a declarar mais a palavra do Senhor.
Hebreus no capítulo 11, no verso 1, você conhece de cor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vira para o teu vizinho e diga para ele: crer é o fundamento. Crer é o alicerce. Você precisa crer. Amém, amém, amado? Crer é o fundamento. É importante. Nós cremos no Senhor para a salvação, sim ou não? Você crê? Eu também creio. Mas por que nós não cremos que Jesus pode também ser o nosso provedor diante da necessidade? Nós cremos que Ele pode nos salvar, mas nós não cremos que Ele pode cuidar de nós também. Mas a Bíblia diz que Ele é o bom pastor. O texto de João vai dizer: não tema, ó pequeno rebanho. Não tema. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso crer, e crer nele de todo coração. Mas existe uma segunda coisa importante também. Eu preciso também me mover. Não é só crer, eu também preciso me mover. Algumas pessoas creem, mas não se movem. Elas creem que Deus é bom, elas creem que Deus pode as salvar, elas fazem até uma confissão de fé, mas não conseguem então caminhar. Elas não se movem. Nós precisamos de pessoas que se movem. Em Josué no capítulo 3, no verso 15, vai dizer da travessia do povo de Israel no Jordão. E a Bíblia diz que os sacerdotes, eles tinham que colocar o pé na água, ou seja, eles precisavam se mover antes do mar se abrir. Deus está nos chamando não para ver primeiro e caminhar depois. É para crer antes e ver antes e caminhar depois. Amém ou não amém, amado? Ver antes espiritualmente e dizer: não, eu creio, eu vou colocar o pé na água. O sacerdote coloca o pé na água, ele molha o pé na água, mas o Jordão também se abre. O mar vai se abrir para você, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos pela fé, nós caminhamos pela fé, nós obedecemos pela fé. É pela fé, irmão. Então, primeiro, eu preciso entender que eu preciso crer de todo o coração, mas também eu preciso me mover. Algumas pessoas creem, mas não se movem. Elas acham que simplesmente vai cair do céu. Não, você se move. A Bíblia diz em Lucas que existiam 10 leprosos. Jesus disse para eles, depois que eles clamaram: vão. E eles começaram a se mover. Enquanto estavam caminhando, eles foram curados. Primeiro eu preciso crer, fundamento. Mas segundo, eu também preciso me mover. Está cheio de crente que crê, mas não se move. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 4 ao 5, diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé que você tem faz você vencer qualquer barreira. Não sejam tímidos. No dia mau, no dia da adversidade, no dia do problema, se posicione em fé. Crer, caminhar. Mas existe um terceiro fator, que também é importante, que é prevalecer. Diga para o seu vizinho: você precisa crer, mas também precisa caminhar. Mas eu te digo que você precisa prevalecer. Amém ou amém? Nós temos pessoas que creem e começam a caminhar, mas param. Não é só começar, não é só crer, é caminhar e também prevalecer. Eu creio que Deus está levantando um povo que vai perseverar diante de qualquer circunstância que esteja à sua volta. Se levantará clamando, crendo, convictos de que o Senhor está do seu lado. Você chegou até aqui porque o Senhor conduziu você. Não foi por acaso, não é ao acaso. E algumas coisas para a gente poder aplicar e ir embora. A primeira delas: não permita que o medo faça você abandonar aquilo que Deus mandou você atravessar. Amém ou não amém, amado?
A Bíblia diz em Marcos do capítulo 4 que a tempestade alterou o clima, sim ou não? Alterou o clima. Mas por mais que a tempestade altere o clima, jamais vai alterar a ordem de Jesus. O clima alterou, mas a ordem de Jesus continua a mesma. Passemos para outra margem. A tempestade, por vezes, ocupa até o ambiente, mas não muda aquilo que Deus falou. Alguns de nós estão presos, sabe, à tormenta, mas a palavra de Deus não mudou. Amém, amém, amado? O vento pode até mudar o clima, mas não altera a promessa. Dá uma cutucada no seu vizinho e diga para ele: ei, 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 o vento muda o clima, mas não altera a promessa de Deus. Aleluia, aleluia. Por mais que esteja revolto agora, a promessa de Deus continua. Passemos para outra margem. Quando o pânico muitas vezes assume o controle da nossa vida, as rédeas da nossa história, a tendência é a gente abandonar a missão, abandonar o projeto, abandonar o propósito que Deus estabeleceu. Aí eu te digo hoje, nesta manhã de domingo, não abandone aquilo que Deus falou. Aquilo que Ele gritou no teu coração, prevaleça. Talvez você seja o irmão do terceiro elemento importante de prevalecer. Alguns estão caminhando, alguns tiveram seus olhos abertos agora e nasceram na fé. Eu não sei em qual estágio você está, mas eu te digo: creia, caminhe e prevaleça. Creia, caminhe e prevaleça. Mas às vezes a gente quer a zona de conforto. Jesus sabe que vai acontecer uma tempestade, mas algumas tempestades da nossa vida, elas são instrumentos pedagógicos de Deus. Elas nos ensinam. Às vezes a escola é justamente na tempestade. É onde nós provamos se nós confiamos totalmente ou se nós confiamos apenas parcialmente. A tempestade é o teste. E nós precisamos sair de lá aprovados e convictos que o Senhor está na nossa vida. É a tempestade que muitas vezes nos faz sair da zona de segurança. Da nossa zona de segurança. E muitas vezes nós queremos capitular, nós queremos ceder, nós cedemos por causa da pressão, mas o Senhor quer dar estrutura para você, mental, emocional, para que você possa resistir à pressão e atravessar e fazer o caminho da travessia. Então ore para o Senhor hoje, para que Ele possa, trabalhar no seu interior. Ore hoje para que Ele possa te dar estrutura emocional. Ore hoje para que Ele possa te dar estrutura mental, para que você possa suportar a travessia, a fim de que você chegue na outra margem. Amém ou não amém, querido? Algumas pessoas, elas não rompem, não crescem, porque no meio elas desistem, elas arrumam uma desculpa qualquer, e elas ficam alimentando a sua vida com essa desculpa. Elas conseguem olhar para tudo, para o vento, para as dificuldades, para o emaranhado de coisas, mas não olham para aquilo que elas deveriam ter declarado e não declararam no meio da dificuldade. Você está aí ou não, crente? Essa palavra é mais dura, não dá tanto amém. É um gelauzinho, mas é bom também. O Senhor quer nos ativar agora, quer renovar o nosso espírito agora. Quando nós nos levantaremos declarando a palavra, o vento não muda o clima. O vento muda o clima, perdão, mas jamais vai alterar a promessa. A tempestade que se levantou não foi por causa do lugar que você saiu. Preste atenção, fica comigo. A tempestade que se levantou não foi por causa da margem que você saiu. Não foi. A tempestade que se levanta muitas vezes contra nós é por causa do projeto que você tem. É por causa do lugar que Deus sabe, e o inferno também sabe, que Deus prometeu para que você possa chegar. E muitas vezes o inimigo vai tentar fazer o quê? Desistir. E ele não vai provocar um furo no casco, às vezes só vai mandar um vento forte. A tempestade não se levanta
por causa do lugar que você saiu. Ela se levanta por causa do lugar que você vai chegar. Porque eu aprendo que o inferno não liga para quem está parado na praia. O inferno não liga para quem está na margem, pastor Wagner. Para quem não está fazendo nada. Mas quem se posicionou, quem ouviu a voz do Senhor, quem está caminhando, ele é testado, ele vai precisar prevalecer diante do temporal. Amém, amado? Talvez você olhe para si mesmo e diga: pastor, se eu souber o tamanho da minha luta, é brincadeira. Eu fui contar para o fulano, ele chorou, e a família dele também inteira. É luta que não acaba mais. É por causa que o inferno se levanta. O inferno muitas vezes se levanta, porque sabe aquilo que Deus declarou a seu respeito. É resistindo você para que você não possa chegar aonde Deus falou. A crise muitas vezes só se intensifica quando você decide mudar o nível. A crise é maior quando você decide mudar a camada. Quando você aumenta o nível, a intensidade é maior agora. A resistência também será. A Bíblia diz que Jesus está indo para Gadara e vai libertar um homem em Gadara. Aquela é uma tempestade diferente das outras, uma tempestade espiritual, é uma resistência espiritual. E muitas vezes o inimigo vai tentar, se levantar contra você para te parar, para te convencer que você não vai conseguir, que o teu barco vai afundar. Mas anote isso, em nome de você que está anotando, anote isso, em nome de Jesus. A palavra de ordem sempre será maior do que o clima que você está enfrentando. Amém, amém, amado? A palavra de ordem sempre será maior. O clima muda, mas a instrução de Deus permanece a mesma. Passemos para outra margem. Alguns estão vivendo um temporal agora. De repente estão enfrentando resistências. E o medo começa a bater nas laterais do teu barco, na tua estrutura, a sussurrar para você. E qual é o sussurro? Desiste. O seu tempo já passou. Você não vai conseguir. É o sussurro, pastor Wagner. É o vento. Desiste disso logo. Faça outra coisa. Você não é amado. Ninguém se importa com você. Não adianta orar por isso. Não adianta pagar o preço por isso. Desiste. É melhor parar. É melhor voltar atrás. É melhor voltar para a sua zona de segurança. A tempestividade diz para nós, Marcos, é melhor o calor da multidão do que o frio desse temporal. No meio da luta, no meio da escuridão, no meio da penumbra, existe uma voz que diz: é melhor você não assumir esse risco. Não se exponha. Desacelere. Recue. Volte para o lugar que você saiu. No meio desse temporal todo, no meio dessa turbulência inteira, várias vozes. É o barulho do vento. É melhor abandonar isso. Por que você não muda de ideia? Para de desistir. Você não vai dar certo. Você não vai prosperar. Aborte a missão. Largue o ministério. Largue isso. São as vozes. Pare de crer. Você já creu demais.
Volte para a sua zona de segurança. O medo começa a sussurrar nos nossos ouvidos, querendo nos dizer, a pastora Elaine, que só ter Jesus não basta, que Ele não vai nos ouvir. É o barulho do vento. O medo inflama o nosso coração, dizendo: você não vai ser feliz, você não vai ter uma família, você estudou para quê? Você não vai conseguir, não vai dar certo. E às vezes, quando menos parece que vai dar certo, é o lugar mais perto da linha de chegada. Amém ou não amém, amado? Quando parecia mais improvável, quando parecia o mais distante, lembre-se, você tem alguém que controla até a fúria do vento. Alguém que é capaz de aplanar o mar. Não duvide de quem está na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender. E esta é a segunda coisa. Quando o Senhor está comigo, o medo perde o lugar. O medo precisa perder o lugar. O medo precisa ser destronado do nosso coração. Eu preciso alimentar minha mente, pensar nas coisas que são do alto. Não permita que o medo gerencie as tuas emoções, mude as suas convicções. Você não vai afundar. Eu vou de novo. Aquilo que Deus plantou na sua vida não depende de homem. Aquilo que Deus plantou em você não depende de uma pessoa, depende do Senhor. Você não vai afundar. Os teus negócios não irão afundar. A tua família, os teus filhos não irão afundar. O texto diz de Marcos, Carol, que a água entrava. É impressionante olhar para o texto e ver que tinham pescadores lá dentro. Todos eles pescadores. Eles sabiam exatamente o peso que o barco deveria ter. Eles sabiam até a quantidade de água que deveria entrar e que passaria, que poderia comprometer a viagem. E talvez eles olhando, humanamente falando, dizendo: esse barco não aguenta. A gente não tem a estrutura para poder suportar. Mas eu estou falando com pessoas aqui hoje, nesta manhã, que o Senhor vai garantir que a sua estrutura permaneça de pé, que a tua estrutura permaneça intacta, a fim de que você possa chegar do outro lado. Você fará a travessia para a glória de Deus. Mas às vezes o medo nos faz questionar se Jesus se importa de fato. Eu estou aqui para dizer para você que Ele se importa com você. E é no momento da turbulência, da tormenta, que Ele quer ensinar o nosso coração. Anote isso, se você estiver anotando. Você precisa aprender a governar o seu ambiente interno. Amém, amado? Se o seu interior estiver em paz, a tempestade do lado externo jamais afundará o teu barco. Mas mantenha o teu coração em paz. A terceira e última coisa. A tempestade, pastor Elaine, revela se a nossa fé está
na presença ou na circunstância. A tempestade revela se a nossa fé está pautada em quem Ele é ou apenas no problema que surgiu no meio da travessia. A nossa fé precisa estar pautada nele. Quando o Senhor te perguntar: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ao invés de perguntar: por que está acontecendo comigo? Pergunte: o que essa tempestade está tentando me ensinar? O propósito de Jesus era gerar confiança no coração dos discípulos. A palavra que Jesus semeou, o semeador que saiu a semear, a semente que precisava brotar em solo fértil, deveria produzir fruto no coração deles de perseverança. E é por isso que Jesus descansa, porque Jesus, ele dorme, em Marcos no capítulo 4, porque ele já lançou a semente. E depois de ter lançado a semente, Jesus descansou. E sabe por que ele descansou? Porque é a semente liberada que vai encontrar o solo ideal para poder crescer. Então, depois que você recebeu a semente no seu coração, ela vai crescer. O meu papel como pastor não é, acompanhar o crescimento da semente. O meu papel como pastor é liberar uma semente. Para que no meio da dificuldade, na tormenta, o meu firme fundamento é o Senhor. Eu tenho plena convicção que Ele está comigo, está sobre a minha vida. E eu vou caminhar. E também vou perseverar. Eu creio em nome de Jesus que Deus está te chamando para esse compromisso de caminhar e de perseverar. Porque Ele é o firme fundamento das nossas vidas. Porque nós não andamos apenas pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.